Mas eu quero falar com quem entende bastante sobre o que acontece na dinâmica aqui do Rio de Janeiro, que é o Leandro Stoliar. Ele que é o nosso analista convidado da CNN Brasil, não só aqui no Novo Dia, mas durante toda a nossa programação. Leandro, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você. Antes de olhar para a operação em si, Leandro, eu queria olhar contigo sobre o que é a atuação do Comando Vermelho no Rio. A gente conversava com o Edson, que está em Olaria, e destacava exatamente a expansão do crime organizado nessa região da capital fluminense. O que explica essa expansão da facção criminosa no Rio de Janeiro? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Carol. Bom dia para quem assiste o CNN Novo Dia. Carol, o Edson explicou bem aí a situação de como é a logística ali do Complexo do Alemão e também do Complexo da Penha. 64 mortos é um número oficial e, como o Edson falou muito bem, esses números de mortos e feridos, eles vão aumentando ao ponto que a polícia vai descobrindo o que aconteceu, quem são essas pessoas, ao ponto que essas pessoas são levadas para os hospitais e aí são contabilizadas como feridas ou, quando não resistem, como mortos. Então, esses números mudam realmente, isso é muito comum em meio a essas operações gigantescas feitas pela Polícia do Rio. O que se sabe até agora é que 2 criminosos mortos dentro desses 60, né, porque 4 eram policiais e 60 criminosos suspeitos, 2 eram da Bahia e 1 do Espírito Santo. Isso significa que o Comando Vermelho já tem tentáculos em outros estados do Brasil, principalmente em estados do Norte e do Nordeste. Alguns anos atrás, houve aquela rebelião lá no Amazonas, em que a família do Norte fechou algumas cadeias, criou uma rebelião ali dentro das cadeias, e essa família do Norte, a polícia já descobriu que tem relação, tem ligação com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Significa que o Comando Vermelho já começa a expandir, a ter ramificações em vários estados do Brasil, e esses criminosos, quando são procurados, vão para o Rio e buscam um abrigo no quartel-general, digamos assim, do Comando Vermelho, que é o Complexo Alemão e também o Complexo da Penha. A gente tem alguns nomes aqui, que são nomes que a CNN já mostrou ontem e hoje também, mas é bom repetir, que são os nomes dos policiais mortos. O Marcos Vinícius Cardoso Carvalho, de 51 anos, conhecido como Máscara, e o Rodrigo Veloso Cabral, de 34 anos. Os 2 outros policiais eram PMs do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, o Cleiton Serafim Gonçalves, de 42 anos, e o Herbert Carvalho da Fonseca, de 39 anos. Por que eu estou dando esses nomes? Porque tradicionalmente, quem costuma cobrir esse tipo de operação no Rio de Janeiro, eu fiquei como repórter no Rio durante 15 anos, cobrindo diariamente essas operações, sabe que o Batalhão de Operações Especiais não aceita de maneira fácil esse tipo de situação. Quando um policial do Batalhão de Operações Especiais é baleado, é morto, o BOP monta operações para tentar encontrar esses criminosos que atiraram nos policiais. E aí é muito difícil, numa operação tão grande como essa, saber de onde partiram exatamente os tiros que atingiram os policiais. Mas é bom a gente dizer que o BOP provavelmente vai criar operações, vai montar operações para ir atrás desses suspeitos que ainda não foram presos nem mortos nessa mega operação de ontem, justamente para tentar dar uma resposta a esses criminosos. Paralelamente a isso, a Polícia Civil do Rio enviou uma nota chamando essas ações dos criminosos do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha de covardes e deixando claro que haverá uma retaliação em relação ao Comando Vermelho. Então, não só a Polícia Militar, o BOP, que tradicionalmente faz isso, mas também agora a Polícia Civil. Então, eu vou chamar uma arte para a gente entender um pouco, o Edson já mostrou muito bem onde fica o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão, mas é bom a gente mostrar no mapa para a pessoa que está em casa poder entender. Então, vamos lá. O Complexo do Alemão é esse menor embaixo e o Complexo da Penha é um pouco maior. São 26 comunidades ao todo, ali no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão, e onde moram cerca de 154 mil pessoas. Significa que a maioria dessas pessoas, claro, são pessoas de bem, pessoas que não têm relação com o tráfico de drogas, mas há muitos traficantes ali, muito mais do que em outras comunidades, justamente pela complexidade de favelas, de comunidades que há no Complexo do Alemão, o que facilita a ação dos criminosos e dificulta a ação da polícia na hora de fazer uma operação. Tanto é que essa operação foi feita com 2.500 homens para poder entrar no Complexo do Alemão. Eu conversei com uma fonte ontem mesmo, durante a noite, que me contou o seguinte, uma fonte da polícia, e ela me contou que essa operação foi montada de um dia para o outro.
ela começou na segunda-feira, durante uma ação de criminosos do Chapadão, que é uma outra comunidade que fica ali em Costa Barros, pertinho da Pavuna, que a gente chama no Rio de subúrbio, mas a gente pode tratar como Zona Norte, porque no Rio não há Zona Leste. Então, esses traficantes saíram da comunidade do Chapadão para invadir, para tomar os pontos de vendas de drogas na comunidade da Pedreira, que fica do lado da comunidade do Chapadão. E aí, a comunidade da Pedreira, ela é dominada por uma outra facção criminosa. E aí a polícia foi lá para acabar com essa guerra, descobriu que os traficantes do Chapadão pediram apoio ao Complexo do Alemão para que um grupo fosse para lá ajudar nessa tomada de território. E aí, com isso, a polícia montou essa operação no Complexo do Alemão, já que, teoricamente, com esse pedido de apoio, o Alemão ficaria desguarnecido. Então, na teoria, ficaria mais fácil da polícia entrar no Complexo do Alemão e impedir o retorno desses traficantes. Mas eles não souberam da operação, eles voltaram para o Alemão e aí aconteceu essa guerra que a gente vem noticiando aqui na CNN. Carol.